Olá, estamos aqui dando um pontapé inicial no Outubro Rosa. Hoje aqui no CâncerCast, eu, Ana Carolina e Heloísa estamos com duas convidadas muito especiais. Eu digo que são muito especiais porque são pacientes que se tornaram amigas, as quais a gente teve, o privilégio de poder cuidar e de hoje trazer aqui para contar um pouquinho da experiência. Então a gente está aqui hoje com a Annelise Rocha Lopes, vai contar um pouquinho da experiência dela, e com a Edna Miranda. Muito especial mesmo, né? Inclusive, antes de cada episódio, a gente faz um bate-papo antes, a gente relembra, né, algumas situações. E hoje foi um dia que a gente relembrou situações que deixaram a gente, emotivas, né? Hoje estamos com lencinhos aqui, né? A gente espera não precisar usá-los muito. Mas vamos começar com a Ana. Conta um pouquinho pra gente, Ana. Se apresenta, né, em primeiro lugar. Quem é você? E a gente vai dar início aí ao bate-papo. Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, pessoas que cuidaram tão bem de mim e continuam cuidando. Então, muito obrigado pelo convite. Eu sou Annelise, eu tenho hoje 40 anos. Eu sou ginecologista e obstetra, então isso fez um pouco parte desse processo, né, do meu diagnóstico. Eu sou casada, tenho 2 filhos. Quando eu descobri o meu câncer, eu já era casada, já tinha meus 2 filhos. E tudo isso fez parte do processo. Então, já ter filhos, já ser casada, ser ginecologista, imaginar tudo que iria acontecer. E, mais uma vez, obrigado pelo convite de estar aqui. Obrigada a você. Obrigada, Ana. Acho que esse convite faz 1 ano já que ele veio, né? Exato. Agora está se concretizando. E você, Edna, se apresenta pra gente. Eu sou a Edna Miranda, sou fisioterapeuta, sou casada, tenho 2 filhos. Descobri o tumor com o exame o ano passado, mas foi diagnosticado mesmo em janeiro desse ano. Deu tudo certo, foi tudo maravilhoso. E as duas me atenderam super bem, me senti super segura com vocês e acho que isso fez muita diferença assim, no tratamento. Ai, obrigada. Obrigada. Mas não precisa fazer a propaganda. Mas eu acho que você já começou num assunto, Edna, que acho que é importante um tópico, né? Por onde a gente vai começar. Como é que foi, então? Então, você tinha feito um exame o ano passado? Era uma coisa que você já fazia de rotina? Você tinha 40 anos na época? Tinha 39. 39. Não, 40. Não, 41, né? Tinha 41 ano passado. Tinha uma vizinha que teve o câncer. E aí eu comecei a fazer o toque. Não fazia toque antes. Nunca tinha feito a mamografia. E na hora que eu toquei, assim, senti alguma coisa, eu liguei para ela. Falei, Mari, senti alguma coisa. Ela, amiga, vai no médico. Então, isso foi em maio. Em junho eu fui, fiz o exame. Demorei para levar o resultado. Né? Em agosto eu encontrei uma amiga. Ela falou assim, Di, não enrola. Leva o exame. Eu falei, não é nada. Aí, quando levou, o médico falou, acho que não é nada. Volta daqui 6 meses. Aí eu voltei, estava sentindo um nódulo um pouco maior. E aí a gente foi fazer a ressonância e já descobriu que tinha 12 centímetros, tinha que fazer uma mastectomia. Mas deu tudo certo. Assim. E para você, Ana, como que foi o diagnóstico? Foi um pouco diferente do que para as outras pessoas. Como eu sou ginecologista, primeiro começou eu amamentando, né? Eu, na época, estava com um filho de quase 1 ano e meio. E eu estava amamentando e senti um nódulo na mama direita, mas eu achava que era da amamentação, que tinha empedrado, acontecido alguma coisa e não fiz nada. Depois de uns dias ou semanas, não sei quanto, eu senti um nódulo na mama esquerda, mesma coisa, achava que era da amamentação. E até que aquilo começou a me incomodar, porque eu punha ele para mamar cada vez mais, por ser obstetra, eu sabia que quanto mais ele mamasse, mais esse nódulo sumiria e não estava acontecendo. E eu mesma fiz um pedido de exame e fui num laboratório e fiz ultrassom para tirar minha dúvida. E a médica, que aliás me atendeu muito mal, falou que era só cisto e não precisava me preocupar porque não era nada. Como eu era médica, estava ali conversando com ela falou que era cisto, eu nem peguei o resultado do exame e vida que segue. E um dia, quando eu fui tomar banho, eu fui prender o cabelo e minha mama esquerda retraiu, que é um dos sintomas que a gente tem, né? Talvez
possível de câncer de mama. E aí eu falei, não é cisto, eu preciso olhar de novo. E aí, mais uma vez, eu fiz outro pedido. E eu fui com outra pessoa. E quando eu fui fazer ultrassom, aí já era uma pessoa indicada, né? Eu já não fui, assim, só por tirar a dúvida. E quando chegou lá, ele me mostrou a imagem, a gente foi conversando durante o exame, a gente já conversava até assim, será que vai ter que tirar o mamilo? Será que não vai ter que tirar? Porque já era uma imagem bem feia mesmo, muito suspeita. E a gente conversou, ele falou, será que a gente já faz as biópsias agora? E aí eu fiz o pedido da minha biópsia, só que o convênio acabou não liberando todas, porque era eu pra mim, né? Então tinha que fazer 4 biópsias, eu acabei fazendo uma só. E depois disso, eu fui fazer novas biópsias alguns dias depois, mas como eu que tinha pedido a biópsia, o resultado veio para mim. Então, um dia eu estava trabalhando, eu trabalho ainda no SUS, e quando eu cheguei no hospital do SUS, e aí quando aconteceu tudo isso, eu marquei um mastologista, porque eu achava de bom tom um mastologista me acompanhar. Finalmente! Né? E eu tinha marcado o mastologista para quarta, na terça eu estava no SUS e abri o resultado do exame, porque eu falei, vamos ver se chegou, porque amanhã eu tenho mastologista. E quando eu abri, estava escrito carcinoma invasivo. Só que apesar de ser ginecologista e obstetra, eu nunca gostei muito da área da mastologia e é sempre assim, eu sei quando eu devo encaminhar, né? Mas aí eu falei, câncer invasivo, eu não lembro se esse é o bom, se é ruim, se é médio, o que é. Mas eu sou uma pessoa muito mais racional, então fechei o celular, fui atender minhas pacientes. E quando passou um tempinho, óbvio que as coisas não acontecem por acaso, esse dia estava mais tranquilo de paciente e ficou um tempo livre esperando dar o horário da tarde para eu atender as outras pacientes. E aí eu comecei a pensar e eu falei, bom, eu vou mandar para minha amiga, que é minha sócia do consultório, que realmente veio câncer. E aí eu mandei para ela, ela falou, você tá louca, vai embora, sai daí. Eu falei, mas não vai adiantar, tipo, câncer não se trata de um dia para o outro. Eu tenho masto amanhã no final do dia, eu vou no masto amanhã no final do dia, vou ver o que ele vai falar pra mim e tá tudo certo. E ela começou, não, pelo amor de Deus, vai. Aí ela ligou pro masto, ela adiantou minha consulta pra própria terça-feira. E aí eu fui no masto e quando chegou lá, a primeira coisa que eu falei pra ele, eu sou ginecologista, mas eu não sei nada. E o que eu sabia, eu acabei de esquecer. Ótimo. Então, assim, não lembro de nada e mama mudou muito nos últimos anos, né? Eu fiz residência há quase 15 anos atrás, então mudou muita coisa. E aí, ele foi falando, examinando, aí eu virei e falei, eu tenho só uma pergunta para fazer. Meu cabelo vai cair? Aí ele olhou e fez, vai. Tipo, como você não sabe disso, né? E foi ali que eu entendi, tipo, nossa, é câncer mesmo. Sabe? Então, apesar de saber, meio é aquela sensação assim, não, mas será? Mas não é? Mas, como eu disse, eu sou uma pessoa mais fria e eu pensei, falei, bom, estou com câncer, qual o próximo passo a partir daqui? Então, eu preciso, como vou tratar, para onde eu vou e o que é a primeira coisa que eu tenho que fazer. E aí, ali, ele já me deu todos os pedidos e, muito felizmente, eu consegui agendar todos os exames muito rápido e com uma semana eu já estava com tudo resolvido, assim, tudo programado, né? Sim. Já era um caso mais avançado, eu já tinha... Até foi uma coisa engraçada, porque quando eu fui ver a biópsia que eu vi o resultado, era do linfonodo, né? Não era nem da mama. Então, eu nem prestei atenção, né, naquela ansiedade. E quando eu cheguei lá, ele falou, não, você já tem comprometimento mais avançado e já foi com todo o acompanhamento, todas as coisas. Não, nem cirurgia não dá para fazer mais, tem que ir para quimioterapia direto, porque já é um caso mais avançado. E aí eu liguei o botãozinho do vamos. O que tiver que fazer, vamos. O botão do vamos é bom. O botão do vamos é bom. E assim, né, o que é interessante, né, e até são duas pessoas diferentes, né, que tiveram experiências diferentes. Então, a gente traz aqui, são 2 casos, né, completamente distintos no sentido de a Ana tinha um tumor um pouco mais avançado, tinha um comprometimento axilar, enquanto a Edna tinha um tumor que a gente chama de in situ, né, que seria um tumor de menor agressividade, mas vocês veem, são 2 pacientes jovens que eram preocupadas, né, em algum momento se preocuparam com palpar, sentir a mama,
nas quais, mesmo fazendo os exames de rastreamento, existe uma dificuldade, às vezes, em fazer o diagnóstico, né? As duas tinham lesões grandes, né? A Edna tinha já uma lesão de 12 centímetros, a Ana já tinha uma lesão com linfonodo axilar. Então, assim, é super importante o exame de rastreamento. Quanto antes a gente consegue diagnosticar, mais fácil da gente tratar. Mas, mesmo fazendo os exames, a gente não pode deixar de ter a atenção, né? A atenção a sinais que, às vezes, se a mulher não está prestando atenção nela mesma, ela deixa passar. É o que eu falo como ginecologista, né? É muito discutível hoje essa questão do autoexame, porque muita gente se examina, não sente nada e não procura ajuda. Isso, e acha que não precisa fazer o exame de rastreamento. Mas o que eu falo não é o autoexame, é você se conhecer, né? Você olhar e falar, tem alguma coisa de diferente aqui, que nem no caso dela, minha mama aumentou. O meu, eu tava amamentando e tudo, mas eu sabia que aquilo não era habitual, né? Mas é da amamentação? Não é, mas é alguma coisa estranha. Sim. Né? Então, de ter esse autoconhecimento e saber que algo não tá legal. E mesmo que o exame deu que não tinha nada, você olhar e falar, não, eu tô vendo que tem alguma coisa aqui. Diferente. Às vezes é difícil de diagnosticar, né? O da Edna foi difícil em até... Conta um pouquinho pra gente. Da parte de exame, desse início, né? Até chegar no tratamento. Eu amamentava também quando eu fiz o primeiro exame, então foi mais ou menos em junho, e meu filho parou de amamentar em novembro. E aí depois eu comecei a sentir. E aí eu, fiz o ultrassom, não aparecia nada no ultrassom. Então, por isso que o médico falou, não, fica tranquila, volta daqui um tempo. E aí mesmo a gente fazendo os exames em janeiro, não aparecia. Então, continuou não aparecendo, né, no ultrassom. Então, assim, a gente só percebeu quando foi fazer a ressonância. Que aí percebeu que tinha 12 centímetros e foi fazer a biópsia. Né? E tanto que eu falei para ele, sinto o lado direito também. Se quiser, já tira o lado direito. Então, ele falou, Edna, calma. Vamos fazer teste genético. Se for alguma coisa, a gente tira. Então, não precisou, só foi o esquerdo mesmo. Né? Então... mas nesse mês, né, acho que de outubro, e aproveitando o ensejo aí da ilustração da história de vocês, eu acho que é relevante a gente relembrar que toda paciente a partir dos 40 anos, né, isso é a recomendação para a população geral, que a partir dos 40 anos as mulheres passem a fazer os exames de rastreamento. Eles são muito importantes e conseguem diagnosticar o câncer, a maioria dos tumores numa fase inicial. E aí lembrar que isso tem uma implicação importante no quanto de tratamento muitas vezes essa paciente vai precisar. Então, por mais que você, tendo um diagnóstico de câncer, ainda tenha que passar por determinados tratamentos, quanto mais precoce, talvez menos tratamento você precise. Então, às vezes você pode não necessariamente precisar fazer quimioterapia, às vezes não necessariamente precisar fazer uma cirurgia tão radical. Então, essa é a importância do diagnóstico precoce. E associado aos exames é esse autoconhecimento, entender, se conhecer sua mama, quais são as alterações cíclicas que vão acontecer no período menstrual, né? As alterações habituais ali da amamentação, que é um período difícil, e muitas vezes a gente encontra pacientes nessa situação, né? Que inicialmente toma antibiótico, acha que é uma mastite, mas tudo bem começar o tratamento por aí, porque na maioria das vezes é só uma mastite mesmo, é só um leite empedrado, mas esse a mais a gente tem que estar atento. E não pode, muitas vezes, as pacientes entrarem em pânico, né? Desespero, e às vezes sim. desespero, e às vezes negar uma condição que é assustadora, mas que não vai favorecer, né? Você ignorar o que está acontecendo não vai te ajudar. Então, é ligar o botão do vamos mesmo, Ana. E lembrar também, assim, a gente tem aqui, né, 2 casos de pacientes jovens, né? Lembrar que as recomendações de rastreamento são com mamografia, mas o ideal é a associação de métodos, né? Então, associar um ultrassom à mamografia. Em pacientes jovens que tenham alguma suspeita, ou que tenham algum risco, ou que tenham mutação, a ressonância, ela vem muitas vezes agregar, que agregou aqui nos casos, né? A gente sabe que o acesso à ressonância ele é um pouquinho mais restrito, mas também como complementar, ela é né? complemento, né?
E lembrar que o câncer de mama, ele também não é mais comum nessa faixa etária mais jovem. A gente tem um alerta grande, eu acho que os casos que a gente acaba trazendo e que são essas situações, porque câncer de mama em jovem tem uma tendência a ter doenças um pouco mais avançadas, muitas vezes doenças mais agressivas, mas lembrar que essa também não é a faixa etária de maior incidência. Mas a atenção deve existir em todas as idades. Né? É o que eu sempre falo, porque hora que começa a falar sobre câncer de mama, todo mundo, mas eu nem tô na idade ainda. Mas não é a partir dos 40? Sim, né? Por um geral, para a população em geral, mas a gente tem que sempre estar de olho na gente. Temos câncer de mama em homens também, né? A gente Exato. não fala muito disso, mas a gente tem câncer de mama em homens. Isso é um outro assunto, mas, enfim, quem tem mama tem risco de câncer de mama. Né? E vamos seguir o rastreamento. Falando um pouquinho agora de tratamento em si, né? Falar um pouquinho da experiência de vocês. Então, diagnosticou, apertou o botãozinho do vamos. A experiência de vocês também é um pouquinho diferente, né? Então, eu queria que cada uma contasse um pouquinho como foi. Quem começa? Eu posso começar. O meu, assim, eu descobri, e aí... Tanto que passei com o Dr. Fábio, e aí eu falei assim, cirurgia vai precisar, né? Eu falei, vai. Eu falei, então já me passa os exames pré-operatórios, eu já vou adiantando. Então, quando eu passei na consulta com ele falou assim, Gina, vai ter que fazer mastectomia mesmo. Já escolhemos, assim, a prótese. Eu falei, não quero mudar muito o tamanho, mantenho o mesmo tamanho. Falei, mas eu tenho um problema, hoje é segunda e eu viajo quarta pro carnaval. Você quer adiantar a cirurgia? Ele, não, pode viajar, pula seu carnaval. Eu prefiro você com a sua cabeça boa. Falei, não, lá vai ser o melhor lugar para eu me extravasar. Ele, quando você voltar, você descansa e a gente faz a cirurgia. Então... Lembrando que a Edna tinha um carcinoma in situ, tá, gente? Carcinoma in situ, né, que seriam... É a doença ainda não invasiva, né? Ela não tinha uma doença... avançada, invasiva, dessas que a gente vai comentar um pouquinho depois, que a Ana vai comentar. Então, é uma situação que a gente fala, existe uma urgência em tratamento, mas ainda existia essa possibilidade de, calma, a gente marca, foi uma cirurgia que foi eletiva, lógico, ele não ia deixar você viajar 6 meses, mas era o momento para você também relaxar e começar seu tratamento. Né? E acho que foi muito bom, assim, e ter profissionais que me assessoraram, assim, que me deram calma em todas as consultas. Eu acho que... eu lembro quando eu te conheci e eu lembro de você falar, eu fui me despedir da minha mama. Então, é isso. É saber ressignificar um pouco essas situações, né? E tentar... tirar um pouquinho de leite de pedra. Eu acho que o modo vamos, ele é muito bom, mas ele também tem um tempo, ele não é para sempre, né? Porque em algum momento todo aquele impacto do que você está passando e do que isso está trazendo para sua vida cai. Então, ele ajuda muito, né, a passar por tudo isso, mas precisa fazer uma elaboração. E esse momento do diagnóstico, eu costumo falar, porque as pacientes, existe uma urgência de se tratar câncer, né? Existe um prazo, tanto que por regulamentação e por lei, existe um prazo que do diagnóstico até o primeiro tratamento, existe um prazo de 60 dias que deve ser respeitado. Nem sempre, né, dependendo do seu acesso, da situação onde você está, esse prazo é respeitado, né? O Brasil é um país imenso, os pacientes têm diferentes tipos de acesso à saúde, mas a gente tem que fazer o máximo, tanto nós, profissionais, como também os pacientes que têm muito poder nas mãos, e acho que a experiência das duas no sentido de insistir, sabe? Então, não tá legal, assim, tem alguma coisa que não tá batendo, não tá né? batendo, vai atrás, pergunta de novo, insiste, né? Vai atrás dessa ajuda para poder agilizar. Mas esse momento do planejamento, ele também é muito importante. Não, possivelmente, o mastologista só te liberou para você ir fazer a cirurgia, a viagem que já estava marcada dali 2 dias, porque todo o planejamento do tratamento já estava feito. Sim. Mas, às vezes, a gente precisa planejar esse tratamento e precisa de 2, 3 semanas para ter todo esse planejamento em mãos,
né? Acho que talvez o caso da Não Ana é do dia para o outro, né? mostre Isso é muito mais essa importante. necessidade. Eu sempre falo, não adianta a gente, no desespero, sair fazendo as coisas, porque depois a gente não volta atrás, fica muito mais complicado. Preciso ter todas as peças desse quebra-cabeça em mãos para poder montar qual é o nosso plano. E aí seguir em frente, né? E é angustiante essa fase, né? No fundo, para mim, passou até rápido, né? Como tinha muito exame para fazer, muita coisa, eu consegui passar com você logo no dia seguinte, que eu passei com o mastologista, e em 2 semanas estava tudo preparado, né? Eu comecei a quimioterapia 2 semanas depois. Mas vejam, 2 semanas, né? É. Que as pessoas acham que é de um dia para o outro. Não, foram não. 2 semanas e existe. assim, nessas 2 semanas eu tive mamografia para fazer, ressonância, exame de sangue. Por conta da minha idade, né, que eu tinha menos de 40 anos, também o teste genético para ver se era de causa genética. Então foram 2 semanas, mas que eu não tive tempo para fazer nada, porque era muito exame, muita consulta, muita Foi coisa. se preparar para o tratamento. Exatamente. Então, assim, muita gente pergunta a sensação, né, quando recebe, assim, o que você sentiu? No fundo, para mim, eu não sei se por ser médica, mas eu acho que muito mais por ser quem eu sou mesmo, foi eu tenho um problema na minha mão agora e eu tenho que resolver. Então, bem a parte racional disso, tenho um problema, vou tratar e pronto. Mas eu acho que também foi isso. Eu não tive muito tempo para parar para pensar em morte. Eu não tive muito tempo para parar e ficar, o que será que vai acontecer agora? Como foi muito exame, muita coisa, e depois já comecei a quimioterapia, foi meio um processo seguindo, assim. Eu não tive cabeça vazia para ficar pensando em coisa ruim. E tanto que na minha primeira quimioterapia, que foi 2 semanas depois da consulta, eu cheguei lá, elas falaram, você vai fazer a touca? Tipo, que touca? Não parei para pensar nisso. Eu até sabia o que era, mas assim, faço, não sei, funciona, não funciona. Tanto que nesse primeiro dia eu decidi fazer, eu falei, faz, porque eu não consegui nem ir atrás. E depois dessa primeira sessão de quimioterapia que eu fui atrás para saber, vale a pena, não vale a pena? Fui perguntar para as pessoas e tentar ir atrás. Então, vamos só esclarecer o que é essa touca, né? Então, é uma touca gelada que ela diminui a queda capilar durante o processo de quimioterapia, né? Existem várias marcas, vários tipos, eficácias diferentes também, só para quem não sabe o que é a touca. Tanto que, assim, eu acho que isso é muito pessoal, né? Porque daí eu decidi fazer e fui pesquisar. Única coisa que eu vi era Sabrina Parlatore fez, deu certo. Mulher do Mion fez e não gostou. Era isso que eu achava na internet. As famosas que fizeram, né? E aí, eu achei nesse dia e já tentei procurar de novo, nunca mais achei. Eu achei um grupo no Facebook que falava de touca. E só comentários. Deu certo. Ai, não gostei. Ah, deu certo? Não gostei. E assim, você fica lendo, você fica, tá, mas e... E aí teve uma pessoa que escreveu lá, que foi quem me ajudou a decidir. Ela escreveu, falou, olha, a touca foi a melhor coisa da minha vida. Maravilhoso. Eu continuei me sentindo mulher. A melhor coisa foi ter feito a touca. Ficou tão bom que eu vou pôr uma foto para vocês. E colocou. Na hora que colocou, realmente, se você olhasse daqui para baixo, ela tinha cabelo tudo. Mas aqui em cima era um buraco. Aqui em cima não tinha nada. Porque a touca geralmente tem um problema nessa região do topo da cabeça, como ela acaba grudando menos, a conexão acaba caindo. E aí, quando eu olhei aquilo, eu falei, gente, ela achou que deu certo. Pra mim, isso não é um sucesso. Pra ela pode ter sido, mas pra mim não era um sucesso. Eu falei, se eu ficar desse jeito, eu vou querer raspar o cabelo do mesmo jeito. E a partir dali, eu decidi que a touca não era pra mim. Pra não dizer que eu desisti por completo... Não é bem assim. Pra não dizer assim, não fiz, eu cheguei pras meninas lá da químio e falei, eu vou fazer enquanto eu estiver aqui na químio, porque eu tinha que fazer 1 hora antes, durante a químio, e 2 horas depois. Aí eu falei, enquanto eu tiver com remédio, eu faço, mas eu não vou fazer os outros horários. Aí elas falavam, Ana, mas assim não vai funcionar. Eu falei, mas pra minha cabeça, vai funcionar que eu fiz um pouco. E aí foi assim que eu decidi. Durante a químio branca, que foi minha primeira opção, eu fiz aqui a touca, só que fazia desse meu jeito, né? Que todo mundo até ria, porque só funcionava pra mim mesmo e pra minha cabeça. E aí, quando terminou a químio branca, que eu sabia que quando era o cabelo ia cair mesmo, aí eu decidi raspar tudo e colocar a prótese, que eu vou falar 1000 vezes peruca, eu sei que não é peruca, mas pra mim ainda o nome Pode é peruca. falar peruca. Então, cada um chama do que quiser, na verdade. E aí eu decidi ir pra prótese.
E foi uma das coisas que mais me preocupava no início, né? A queda do cabelo. Acho que tinha a questão dos seus filhos também, eu lembro Porque todo muito mundo fica, dessa... nossa, você tá com câncer e vai preocupar com o cabelo? Tanto que, assim, eu lembro exatamente a primeira consulta com a Heloísa. Eu falei, qual o melhor tratamento? Branca, vermelha ou branca primeiro e vermelha depois ou o inverso? Ela falou, tanto faz. A única diferença é que a vermelha primeiro o cabelo já vai cair e a branca você perde. Aí eu falei, então vamos pra vermelha primeiro. Já vai, já sai no vamos que vamos. Aí eu parei pra pensar e eu falei, eu tenho filho. Meu filho tem 1 ano. Como eles vão lidar com o meu cabelo? E aí foi onde começaram minhas questões. Meu problema nunca foi eu, a minha pessoa. Era o que os meus filhos iam interpretar disso. E o meu medo era como eles vão me ver careca. E aí foi onde eu conversei com ela e falei, eu quero então fazer o processo mais lento possível para eles não viverem esse processo drástico. E aí foi onde a gente decidiu, vamos fazer o branco e depois a gente faz a vermelha. E até uma história, eu acho que não engraçada, né? Mas é diferente essa história do cabelo, porque eu raspei e decidi pôr a peruca que gruda na cabeça e fica 24 horas. Eu lembro que a propaganda era, você pode mergulhar na piscina com a peruca. Eu falei, é essa mesmo. E fui, pus a peruca e cheguei em casa com aquela sensação de peixe fora d'água. Eu falei, meu Deus, tem um negócio na minha cabeça. E tem um negócio na minha cabeça. E quando foi pra dormir, eu falei pro meu marido, eu falei, eu não vou aguentar dormir com isso. Eu vou tirar pra dormir e amanhã de manhã eu ponho de novo, os meninos não vão ver. E aí, quando eu deitei, o Tomás, que tinha nessa época 4 anos, que era o meu filho mais velho, ele às vezes vinha pra cama de noite. E aí eu ficava, Tomás, não vem pra minha cama, Tomás, não vem pra minha cama. E na primeira noite eu tava tão ansiosa que 5 horas da manhã eu acordei, pus a peruca de novo e ficou. Só que na segunda noite, eu já tava mais cansada, tenho o processo da ansiedade de tudo isso, e aí tirei pra dormir. Quando eu acordei, eu tava sentindo uma mãozinha aqui no meu ombro. E aí eu falei, meu Deus, ele está aqui na cama. Eu fiquei imóvel. Na minha cabeça eu pensava, quem sabe se eu não me mexer, ele não vê que eu tô careca. E aí eu fiquei ali parada, nisso eu tava deitada de lado, ele veio e deitou aqui do meu lado, como se fosse um cavalinho assim, e eu de olho fechado, tipo, vou fingir que eu tô dormindo. E aí nisso ele virou e falou, mamãe, por que você tá careca? Aí eu meio olhei de lado assim pra ele e eu falei, porque a mamãe tem superpoder. Eu posso tirar e pôr cabelo a hora que eu quiser. Ele levantou. Pra você ver como mãe, né? Ele levantou, ele foi pra sala e não falou nada. Quanto mais simples a explicação. E aí pus a peruca, fui pra sala. De noite ele, mamãe, quero tomar banho com você. Eu já tinha combinado com meu marido que ele ia dar banho sempre, porque eu não queria ficar careca na frente dos meninos. E aí, quero tomar banho com você, e foi, mamãe, eu quero, não, filho, não dá, não, eu quero, não, mas não, filho, hoje não, com seu pai, não, mas eu quero. Até que chegou o momento que eu falei, filho, você não pode tomar banho com a mamãe, porque a mamãe vai estar careca. Aí ele falou, mas eu quero tomar banho com você, não é com o seu cabelo. Olha, gente. Aí, imagina... Aí ele te deu uma lição, né? E aí é o que eu falei, aí que eu fui perdendo mais ainda os meus medos, né? Meus medos eram sempre eles. E quando aconteceu isso, eu falei, bom, eu acho que eu que tô preocupada com o cabelo mesmo. Eu fiquei de peruca o tempo todo, eu trabalhei o tempo todo, eu ia pro consultório de peruca, mas em casa eu ficava só careca. E aí, quando eles me viam de peruca, eles ficavam puxando aqui embaixo, assim, ó. Tira, mamãe! Tira, mamãe! Mas acabou sendo um processo muito mais leve do que eu imaginava, assim, porque eles levaram muito bem, e essa era a minha grande preocupação. Mas você vê que a questão do cabelo ela é muito individual, né? Ela é muito individual e eu falo, né? Aquela frase que você disse, poxa, você tá com câncer, você vai ficar preocupada com o cabelo? Sim, dependendo do símbolo, né? O que representa esse cabelo para você? Você vê, você tinha essa preocupação com seus filhos e a gente se surpreende com criança, que a criança leva de um jeito muito mais leve do que a gente, né? Eu acho que tem esse ponto também. Você é médica, trabalha com pacientes. Eu falo assim, a gente que é médica, a gente tem uma preocupação do que o paciente está vendo na gente, né? Eu falo, tem os impactos do diagnóstico e do tratamento na vida de forma ampla, né? Na vida pessoal, profissional. E assim, às vezes você não quer sair na rua e todo mundo olhar para sua, né? Assim, você só quer sair na rua, você. Normal. Não necessariamente passar nenhuma mensagem para ninguém, porque ninguém tem obrigação de ser exemplo para os outros o tempo inteiro, né? E de dar lições e passar experiência. Então, eu acho, eu sempre, né, assim, acho que quando a gente fala do tratamento do câncer de mama, realmente é bem desafiador essa preservação do cabelo.
principalmente com alguns esquemas, e tem muito disso, né? Tem pacientes que fazem, né, milagres ali, ficam felizes com aquele resultado, mas para algumas pessoas não é satisfatório. O peso de ficar mais tempo na quimioterapia acaba não sendo interessante, e aí, assim, começa e termina, né? Desiste, não tem problema. Mas você pode tentar ver como que vai ser sua adaptação e depois seguir em frente. Tanto que eu não consegui desistir por completo, né? Eu falava, nossa, mas eu vou dar uma de fracassada, tipo, eu desisti dessa alternativa que eu tinha. Então, pro meu psicológico, fazia bem continuar ali, mesmo sabendo que não ia ajudar muita coisa. Mas mesmo assim, eu quis manter aquele pouquinho para falar, não, eu ajudei um pouquinho do jeito que eu conseguia. E eu acho que da nossa, né, Ana, acho que a gente viveu um pouco essa geração, assim, do tipo, ai, cabelo cresce. O que você ouvia do oncologista? Quando, ai, meu cabelo. Ai, cabelo cresce. Tipo assim, sem importância nenhuma, com isso. Né? Mas eu acho que a oncologia vai evoluindo, inclusive, nesse sentido. Então, quanto mais a gente puder interferir, quanto menos a gente puder interferir no seu dia a dia, na sua rotina, sim, na sua autoimagem, tá aí a evolução da cirurgia, né? Então, assim, mastectomia é a cirurgia mais radical, mais clássica, tira tudo. Será que a gente consegue melhorar? Ter o mesmo resultado, sendo menos agressivo? Então, a gente tem muito disso nos aspectos do tratamento atualmente, de quimioterapia, radioterapia, cirurgia e tudo mais. E eu né? acho que o câncer de mama, ele traz esses estigmas todos, porque justamente eu acho que é um dos tipos de câncer que mais mexe com questões femininas mesmo, né? Então, a gente está falando de cabelo, né? O que é o cabelo, né? A sociedade tem feminino, isso do cabelo longo, né? A mama, que é... Mama, então, é o formato, é o visual, é a exigência estética. A gente fala de quem tem mutação. Então, a mulher vai ter que tirar ovário, vai ter que mexer na parte ginecológica. Então, assim, por mais que as mulheres que passam por um diagnóstico de câncer de mama, né, eu costumo falar, estão todas lindas, belas, ativas, quem passa pelo processo e a gente que acompanha, a gente sabe o quão custoso pode ser e o quanto cada etapa é uma vitória, é um passo acima, né? Então, a gente fala de vamos apertar a tecla do vamos, porque existe uma tendência no início do diagnóstico a gente ir para a luta, né? Então, esse botão do vamos, ele é importante para impulsionar o tratamento, não deixar cair, mas o suporte familiar, o suporte psicológico, o apoio da equipe multidisciplinar, ele é importante porque vai chegar um momento em que, para quem tem um pouco mais de idade, vai entender que a ficha cai, né? Hoje em dia não se sabe mais o que é ficha, mas quando isso cai na realidade e você percebe que você teve uma doença que ameaçou sua vida, né? Porque não somos invencíveis, ninguém aqui é capaz de tudo infinitamente, né? Então, não, e principalmente para a mulher que tem uma vida muito ativa, que é responsável, né? Cuida de família, de filhos, é profissional, o quanto que isso pode abalar a estrutura, e aí o suporte familiar e de amigos é importante. Falem um pouquinho da família e dos amigos de vocês nessa etapa. A Ana falou um pouquinho, gente, a história do filho é a coisa mais fofa. Eu conheço o marido dela, não vou ficar puxando o saco dele, mas ele é um cara super bacana, né? Esteve presente aí. Ele foi muito parceiro em todo esse processo. Até, não sei se depois a gente vai falar mais pra frente, mas o primeiro ano foi, entre aspas, tranquilo, eu posso dizer, né? Tem as questões do tratamento, o cansaço, o desconforto, mas foi um ano tranquilo. E no segundo ano, que foi o primeiro pós-tratamento, que foi onde as coisas ruins para mim aconteceram. E teve um momento que a gente achou que o câncer tinha voltado e ele foi o que mais sofreu, assim. Então, ele foi muito parceiro. Sempre esteve comigo em todas as consultas, todas as coisas. E até não sei se vocês já trouxeram em outros episódios, mas o índice de separação pós-câncer de mama é muito alto. grande, né? E eu tenho um orgulho muito grande disso, assim, a gente conseguiu manter o nosso relacionamento e muito por ele, né? Por ser parceiro, por estar ali o tempo todo. Então, fez toda a diferença. Ai, que... Tentar parar de chorar. Pode chorar à vontade, já tem lencinhos para isso. E Edna? Edna já tá chorando sem falar. O meu eu tive super apoio, assim. Minhas amigas me ligavam desesperadas, sabe?
por que você? Eu falei, gente, graças a Deus que eu tô bem, sabe? Eu já tinha parado de trabalhar, a preocupação dos filhos, né? Gabi com 6 anos, o João com 3. Então eu falava, olha, a mamãe não pode dar abraço, não pode pegar no colo. Cuidado, se você quiser vir, dá um abraço na barriga da mamãe. João, não pula, vai devagar, né? Então, assim, a família inteira, minha mãe, minha sogra, meu pai, meus amigos, eu não excluí nenhuma visita. Falei, vocês querem me visitar? Pode vir. Então, no dia que o médico tirou o dreno, a Gabi tinha um aniversário e eu sempre acompanhava nos buffets. E aí eu falei, filha, se a mamãe sair da consulta e tiver tudo bem, a mamãe vai te buscar. Então, na hora que eu cheguei no buffet, todo mundo me olhava, você tá sem máscara, você não podia estar aqui. Eu falei, gente, eu só tirei o dreno do peito, eu tô bem. Então, as pessoas me limitavam, falavam, gente, mas eu tô encarando tão bem, será que eu tenho que ter mais limitação? Porque todo mundo falava assim, não, cuidado, cuidado. Eu falei, não, tá tudo bem, eu tô bem. Então, a cada consulta eu ia e falava assim, tá, eu tô fazendo, qual é o próximo passo? Claro, eu tive complicações, porque eu abusei um pouquinho, tipo, eu acabei com todos os curativos de pontos do Dr. Fábio, então eu ia lá, era um pontinho numa semana, outro pontinho na outra, mas foi tudo bem. Mesmo porque a gente está aqui, né, contando histórias, né, que hoje a gente está aqui bem sucedidas, mas todas tiveram situações difíceis, né? A gente costuma falar só sobre o que deu certo, mas algumas coisinhas, né, coisinhas ou coisonas podem dar errado, né? A Edna teve algumas situações aí com pontos. A Ana o meu foi um pouquinho mais. Teve algumas complicações aí também. Eu fiz todo o tratamento no primeiro ano, né? A quimioterapia, depois fiz a mastectomia bilateral com esvaziamento da axila e depois da cirurgia, a radioterapia, que a gente combinou, terminava no dia 24 de dezembro. Aí a gente fez 2 sessões no dia 23, porque eu falei que eu queria terminar o Natal com o processo cumprido. Liberar o Natal. Exato. E aí terminei tudo e no ano seguinte eu entrei com uma medicação que é nova, que em 2021, né, saiu para câncer de mama, para evitar recidiva, e comecei a usar essa medicação, que tem os estudos, tem tudo, mas ainda é uma medicação nova, a gente não sabe muito como funciona para todo mundo. E tinha essa expectativa de poder dar anemia, algumas complicações, mas nos primeiros meses foi tudo muito bem. E a gente estava super empolgado de que eu estava indo super bem com a medicação. Até que um dia eu não consegui levantar da cama por uma tontura muito grande. E não consegui andar de jeito nenhum. E uma hora que eu me forcei a andar, eu até vomitei, né? De levantar de tanta tontura. Para resumir a história, eu internei para investigar. O neuro não achou nada e me deu alta, e depois de alguns dias eu comecei com umas lesões em pele, e aí que a gente diagnosticou que era herpes zoster, mas que no meu caso tinha sido sistêmico, né? Tinha dado no sistema nervoso central e por isso a tontura. Então, eu fiquei internada dessa vez. Depois disso, eu tinha passado ilesa pelo Covid, com N tentativas das pessoas me infectarem sem querer, mas tinha passado ilesa. E aí eu acabei pegando Covid. E por conta do Covid, eu tive 11 dias de febre. Só que a gente achava que podia ser algo além do Covid, então eu fiquei internada alguns dias para investigar se era pneumonia, alguma outra coisa, e não. E aí, quando eu tive alta dessa internação, e nesse processo todo eu tinha um pouco de anemia, mas aí a gente ficava, mas aí teve o zoster, aí depois, mas teve o Covid, mas ficou internado e tinha essa anemia, também a medicação podia dar anemia. E quando eu tive alta da internação do Covid, o meu peito esquerdo começou a aumentar de volume. E a gente viu que estava acumulando líquido e drenou esse líquido. Pôs uma agulha e puxou. E onde colocou a agulha, desse lado esquerdo, começou a ficar muito vermelho. Aí a gente falou, a imunidade está baixa, está com anemia, infectou quando fez a punção. Usei antibiótico por 15 dias, não melhorou. O antibiótico talvez não seja esse o suficiente, vamos trocar por outro. Quando deu basicamente 1 mês que estava nesse processo, eu já não consegui encostar na mama. E quando eu mandei uma foto pra Heloísa, eu acho que ela quase caiu de costa. Ela falou, Ana, tá muito feio esse seu peito. E foi onde a gente suspeitou de que o câncer tinha voltado, porque tinha muito vaso, tava muito vermelho.
E foi feita uma biópsia para ver se era o câncer mesmo, só que a hora que fez a biópsia foi visto que a prótese que eu tinha colocado estava sendo rejeitada pelo corpo e estava saindo pela pele. E aí eu operei, e a opção era, como a pele estava muito doente, era tirar a pele da minha coxa para cobrir a parte da mama. E eu tava com muita anemia, debilitada, então também era tirar o músculo da parte das costas e rodar pra mama. E eu achei muito agressivo, eu como médica sempre metendo o bedelho no tratamento. E falei que não queria, e ainda o cirurgião falou, mas se não fizer dessa forma, tem chance de ter que reoperar várias vezes. Mas eu não quis fazer esse processo mais agressivo, e acabou operando algumas vezes, então eu fiz umas 3 cirurgias por conta disso. E foi onde a gente viu que era meio que o medicamento que estava causando essa anemia, essa queda na imunidade. A gente decidiu parar o medicamento, teve que ficar um tempo sem. E só depois de uns 6 meses que eu consegui voltar com a medicação, porque eu operava, internava de novo e operava de novo. E aí a gente esperou acabar todo esse processo. E aí em novembro do ano passado eu voltei com a medicação, que tem que usar por 1 ano, e eu estou na contagem regressiva que daqui 1 mês vai terminar. Muito bom. Mas isso tudo é a famosa dificuldade de se deixar se cuidar, né? Deixar que cuidem da gente, né? Eu tenho uma história nesse sentido, porque eu sempre tive essa dificuldade. E quando eu diagnostiquei, todo mundo ficava, eu quero te ajudar, eu quero te ajudar. E eu comecei a receber muitas ligações, e eu sempre achava, eu tenho dificuldade de ser cuidada, e achava que, assim, quando as pessoas falavam, eu gosto de você, eu falava, gosta, mas nem deve ser de verdade. Os meus alunos, né, eu dou aula em faculdade, dou aula para residente, você é muito boa. E eu falava, fala isso porque quer nota. Então, eu sempre tinha uma justificativa para as pessoas me elogiarem. E aí, quando o câncer veio, eu comecei a receber um monte de elogio, e os meus alunos da faculdade foram atrás de descobrir o meu endereço e mandaram um buquê de flor para minha casa. E eu falei, gente, eu não vou dar aula mais, eu não vou dar nota mais. Então, eles estão fazendo porque eles querem mesmo, né? E aí eu comecei a validar. Aceitou que é querida, aceitou. Eu comecei a validar, eu falei, nossa, eu acho que a pessoa tá falando que gosta é porque ela gosta mesmo. Então, foi um processo de aceitação comigo mesma, as pessoas poderem gostar de mim só por eu ser quem eu sou. E aí, quando todo mundo me ligava, eu quero te ajudar, e não tinha muito o que fazer, e eu decidi que na quimioterapia, cada sessão que eu fizesse, um amigo ou uma pessoa, um parente ia comigo, porque todo mundo falava que queria ajudar. Só que tinha a minha regra de que tinha que me levar para almoçar e me buscar em casa. Então, a pessoa me buscava, levava para químio, ficava lá comigo, depois a gente almoçava junto, e eu sempre brincava que era o meu dia de princesa. Um dia especial. Era o meu dia de princesa. Então, foi um processo muito bom. E eu sei que eu tô falando demais, mas só recapitulando, nesse processo que eu tava interna, e aí foi onde eu, falei, acho que agora não é pra mim, não tá bom. Cansou. E aí teve um dia que eu cheguei para a Heloísa, eu falei para ela, eu não tô bem. Aí ela, não, Ana, mas tá tudo bem, você passou esse processo todo bom. Eu falei, não, eu não tô bem de verdade. Eu não tenho vontade de viver mais, eu não tenho prazer nas coisas. E conversei com ela que eu queria ir para um psiquiatra. E ela, Ana, tá tudo bem, você passou esse processo muito bem, faz sentido em algum momento cair. Como eu não sou obediente, eu fui pro psiquiatra. E aí conversei muito com ele sobre isso, né? E eu acabei descobrindo que eu tava voltando pro ponto inicial. Eu não queria mais me deixar cuidar, eu já tava desacreditando nas pessoas gostarem de mim de novo, eu tava achando tudo muito ruim. E ele disse uma coisa que eu acho que é o que eu levo pra mim hoje, assim. Toda coisa ruim vem para trazer coisas muito boas. E ele sempre falava, volta a lembrar do seu propósito. Para que essa doença veio? Lembra disso. E foi quando eu cheguei para a Heloísa e ela falou para mim na consulta logo depois. Ela falou, deixa eu cuidar de você. E eu vi o quanto eu estava de novo reticente a deixar as pessoas fazerem coisas por mim. Então, o quanto de coisas ruins que o câncer me trouxe, ele trouxe muito mais coisas boas. De conhecer que as pessoas me amam, de conseguir sentir isso, que eu falo que muito mais do que a gente saber é a sensação. E então, aceitar carinho, aceitar cuidado. Saber que as pessoas gostam de mim. E eu, apesar de ser médica, eu sempre tive muita dificuldade de aceitar tratamento, aceitar ser cuidada, e o quanto vocês foram importantes nesse processo também, da gente se sentir querido, sabe? De vocês quererem o nosso bem, de fazer tudo, e no momento que a gente tá mais frágil, né? Então, apesar de ter ido tudo bem, tem esses momentos meio que a gente fica, eita! É normal, né? Mais do que esperado, né? Eu acho que
é importante passar por esses momentos e elaborar tudo isso para seguir em frente de verdade, né? E entender que ainda tem processos pela frente, mas a vida é muito maior do que tudo isso, e aí acho que vocês estão prontas aí para seguir, né? E para ver tanto que hoje, quando eu converso, até aqui com vocês, às vezes eu falo, foi ano passado? Ou é 2 anos? Bagunça o tempo, né? Eu falo, como é incrível como uma coisa tão importante, tão impactante na minha vida, parece estar tão distante. Então, é uma coisa que eu vivi, eu passei, e o quanto isso eu já preciso fazer conta, assim, nossa, tem 1 ano, tem 2, tem 6 meses, eu fico meio perdida no tempo. É importante que isso não ocupe sua vida inteira, né? Exato. Que é natural Exato. também, né? Nesse processo de pós-tratamento, que cada vez que você vai repetir um exame, você tenha um pouquinho de ansiedade, você tenha que lidar com aquilo, o medo da doença voltar. Por isso que, quando a gente fala de saúde mental, né? Não só o apoio familiar, amigos, mas é importante reconhecer a necessidade de fazer terapia, de fazer análise, de procurar um psiquiatra, né? Então, não deixar que esse tabu, mais esse estigma, né, te impeça de ter uma vida mental, uma saúde mental, né, Sim. adequada, né? O nosso tempo está se acabando. Foi muito especial estar aqui com vocês. Obrigada. Né? Quero agradecer a todas e estamos muito felizes, né, Elô? Obrigada, meninas. Obrigada Começamos pelo convite. esse Outubro Rosa com em ouro não, em rosas. Verdade. Né? Obrigada a vocês por terem me Obrigada, chamado. gente. É um prazer estar aqui com vocês. Desde o ano passado eu fiz no meu Instagram também postagens sobre como eu queria ter visto coisas sobre a touca, sobre isso. Eu quis fazer meu depoimento que quem sabe ajude alguém. E que bom que nós temos pessoas como vocês que cuidam da gente e que difundem essa informação. Que eu acho que quando a gente tem um diagnóstico assim, a gente quer se preparar para ver o que a gente vai passar. O mais fácil é saber se eu vou fazer químio, rádio, mas a gente quer se preparar. Isso tá no protocolo, né? Isso aí tá. A gente quer se preparar aqui dentro, assim, o que eu vou passar, o que eu espero. Então, o quanto vocês estão ajudando muitas mulheres e homens também, né? Em outros sentidos, nesse lado que eu acho que, no fundo, é até mais importante do que o lado tratamento, porque isso vocês fazem com o pé nas costas. Obrigada. Obrigada, Obrigada, gente. gente. Até o próximo episódio. Até o então. próximo, aguardem.